Oração de proteção e vitória a São Bento, São Miguel e São Jorge contra todo mal, tentações e inveja. Antes de começar, respire fundo, acalme o coração. Se neste momento existem pensamentos insistentes, tentações constantes ou uma sensação de peso espiritual tentando dominar a mente, esta oração é para você. Hoje, vamos nos unir em uma oração profunda e poderosa, clamando a intercessão de São Bento, São Miguel Arcanjo e São Jorge, pedindo a Deus proteção total da mente, do coração e do caminho. Esta oração foi preparada para afastar toda influência negativa, silenciar tentações diárias e impedir que qualquer mal encontre espaço na sua vida. Permaneça até o final, reze com fé e permita que cada palavra alcance exatamente aquilo que precisa ser guardado dentro de você. Agora, entregue este momento a Deus, e vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, guardião atento da fé viva, São Jorge, cavaleiro fiel do Altíssimo, e São Miguel Arcanjo, sentinela do céu e defensor da verdade, esta mulher se apresenta diante do trono do Deus vivo com o coração atento e confiante. Na presença do Pai Eterno, esta filha clama por intercessão santa e justa, pois conhece o peso das ações maldosas praticadas por aquele que se levanta como pior inimigo, usando intenções sombrias, palavras distorcidas e atitudes que buscam causar dano, confusão e queda. Nada permanece oculto aos olhos do Senhor, e por isso esta mulher confia que toda trama contrária já é conhecida no alto. São Bento, que consagrou a vida ao silêncio, à vigilância e à fidelidade absoluta, que toda palavra pronunciada contra esta mulher sem verdade perca validade, que toda intenção carregada de veneno perca caminho, e que todo plano construído na sombra encontre limite diante da luz divina. Que o sinal da cruz que acompanha a devoção a São Bento seja como um muro intransponível ao redor desta filha, impedindo que pensamentos negativos, ataques ocultos ou ações injustas encontrem passagem. Que o mal projetado contra ela retorne ao nada, sem alcançar mente, corpo ou destino. São Jorge, servo leal de Deus, que enfrentou adversidades visíveis e ocultas sem se curvar, acompanhe esta mulher em cada momento em que o medo tenta se aproximar. Que a coragem que vem do alto sustente suas decisões, que a verdade caminha diante de cada passo, e que nenhuma injustiça preparada por mãos invejosas encontre êxito. Que toda tentativa de humilhação, perda ou desvio seja barrada pela justiça divina que acompanha os justos. Que a presença de São Jorge mantenha esta mulher firme, serena e protegida, ainda que os ataques sejam insistentes. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor do bem e da ordem divina, seja a guarda constante desta mulher. Que toda influência contrária à vontade de Deus seja afastada agora, que toda palavra mal intencionada perca sentido, e que toda ação preparada para causar dor seja neutralizada antes de qualquer efeito. Que São Miguel atue com autoridade celestial, colocando limites onde houver ameaça, silêncio onde houver acusação injusta, e clareza onde tentaram plantar confusão. Que nenhum mal encontre acesso à vida desta filha, pois ela pertence ao Deus Altíssimo. Pai Eterno, Deus de justiça perfeita, esta mulher confia que nada do que vem do mal prevalece quando apresentado diante de ti. Que os pensamentos dela permaneçam alinhados com a verdade, que o coração permaneça em paz mesmo diante das adversidades, e que a proteção celestial acompanhe cada dia. Que as armadilhas invisíveis caiam por terra, que as mentiras percam sustentação, e que todo intento contrário seja impedido antes mesmo de tomar forma. Que o inimigo que age na sombra seja desarmado pela tua justiça, sem espaço para a continuidade de suas ações. Que a presença divina permaneça constante sobre esta mulher, trazendo segurança, lucidez e discernimento. Que nenhuma palavra lançada contra ela tenha efeito, que nenhuma tentativa de desequilíbrio alcance resultado,
e que a vida dela siga sob direção reta e protegida. Que os anjos do Senhor estejam ao redor, vigiando entradas e saídas, pensamentos e decisões, sonhos e planos, mantendo tudo sob a ordem do céu. Esta mulher agradece antecipadamente, pois confia que a intercessão de São Bento, São Jorge e São Miguel já está em movimento diante de Deus. Nada do que é injusto permanece de pé quando tocado pela verdade divina. São Bento, fiel servo de Deus Altíssimo, São Jorge, defensor da verdade diante das injustiças, e São Miguel Arcanjo, guardião celestial que age segundo a justiça divina, esta mulher se coloca agora na presença do Pai Eterno com o coração aberto e confiante. Nada do que acontece na terra escapa ao olhar de Deus, e por isso esta filha reconhece que até mesmo as ações ocultas, as intenções silenciosas e as palavras ditas em segredo são conhecidas no céu. Diante disso, esta mulher confia que toda maldade lançada contra sua vida não tem poder quando apresentada ao Deus verdadeiro, que governa com justiça perfeita. São Bento, cuja vida foi marcada pela fidelidade e pela vigilância espiritual, interceda agora para que toda maldição lançada contra esta mulher perca qualquer validade espiritual. Que toda palavra carregada de intenção negativa, pronunciada de modo consciente ou inconsciente, seja anulada pelo poder divino. Que nada do que foi preparado com desejo de dano encontre espaço na vida desta filha. Que a proteção vinda de Deus estabeleça limites claros, impedindo que influências contrárias se aproximem, se instalem ou produzam efeitos. Que o mal projetado não encontre direção, nem sentido, nem continuidade. São Jorge, servo leal do Senhor, que enfrentou injustiças sem se desviar do caminho correto, acompanhe esta mulher nos momentos em que a memória das agressões espirituais tenta inquietar a mente. Que a presença de Deus, por meio da intercessão de São Jorge, mantenha esta filha firme na verdade, segura nas decisões e amparada pela justiça divina. Que toda ação lançada com inveja, ressentimento ou desejo de prejuízo seja impedida de alcançar qualquer resultado. Que o que não vem de Deus não prospere, não avance e não permaneça. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, atue agora segundo a autoridade que Deus confiou. Que toda influência contrária à luz divina seja afastada, que toda intenção sombria perca sustentação, e que toda tentativa de interferência espiritual seja bloqueada. Que São Miguel coloque ordem onde tentaram semear confusão, clareza onde tentaram criar dúvida e proteção onde houve ameaça. Que nenhuma maldição encontre acesso à mente, ao corpo ou ao destino desta mulher, pois ela pertence a Deus e caminha sob a proteção do céu. Pai Eterno, esta mulher confia que toda ação negativa lançada contra ela não permanece de pé diante da tua justiça. Que o mal direcionado a esta filha retorne ao seu próprio vazio, sem causar danos, sem deixar marcas e sem gerar consequências. Que esse retorno sirva como aprendizado para aquele que tentou agir de maneira injusta, para que compreenda que não se deve fazer mal a ninguém e que o único caminho verdadeiro é o caminho de Deus. Que o coração desse inimigo seja tocado pela consciência, para que abandone práticas erradas e reconheça que somente o bem conduz à paz verdadeira. Que a vida desta mulher seja guardada em cada detalhe, em cada pensamento e em cada decisão. Que nenhuma palavra lançada contra ela tenha poder, que nenhuma intenção negativa encontre sustentação, e que toda tentativa de ataque espiritual seja neutralizada pela presença divina. Que os dias sigam protegidos, os caminhos permaneçam seguros e as escolhas sejam conduzidas pela sabedoria que vem do alto. Que o ambiente ao redor desta filha seja preservado da influência do mal, mantendo-se alinhado com aquilo que agrada a Deus. Que a proteção celestial acompanhe esta mulher ao amanhecer e ao anoitecer, nos momentos de silêncio e nos momentos de desafio. Que a paz vinda de Deus permaneça estável no coração, mesmo quando lembranças do passado tentarem retornar.
Que a confiança na justiça divina seja constante, pois o Senhor não abandona aqueles que nele confiam. Que nada do que foi lançado contra esta mulher tenha continuidade, e que somente aquilo que vem de Deus encontre espaço em sua vida. Esta mulher agradece, pois sabe que a intercessão de São Bento, São Jorge e São Miguel já está diante do trono divino. A justiça de Deus já age, a proteção celestial já está estabelecida e o mal não prevalece. São Bento, servo fiel do Deus vivo, guardião da vigilância espiritual e da fidelidade silenciosa, São Jorge, defensor da justiça divina diante das perseguições humanas, e São Miguel Arcanjo, comandante celestial que atua segundo a ordem do Altíssimo, esta mulher se coloca agora diante de Deus com o coração consciente de que nada acontece fora do olhar divino. O Senhor conhece tudo aquilo que se movimenta ao redor, tudo aquilo que se articula na sombra, tudo aquilo que é enviado com intenção de prejuízo, desequilíbrio e destruição. Por isso, esta mulher confia que nenhum poder maligno tem autoridade quando colocado diante da justiça perfeita de Deus. São Bento, que consagrou a vida à vigilância constante e à fidelidade absoluta, interceda para que todo o poder destrutivo que circunda esta mulher, enviado a mando de seu pior inimigo, seja imediatamente desautorizado. Que nenhuma influência contrária permaneça próxima, que nenhuma ação oculta encontre permanência, e que tudo aquilo que não vem de Deus seja interrompido em sua origem. Que a proteção divina estabeleça um limite claro e intransponível, impedindo que qualquer intenção maligna avance ou produza qualquer consequência na vida desta filha. São Jorge, cavaleiro da verdade, que jamais se curvou diante da injustiça, acompanhe esta mulher diante das tentativas de intimidação espiritual e emocional. Que toda energia destrutiva lançada contra ela dê meia volta por determinação divina e retorne àquele que a originou, não como vingança humana, mas como ação justa que conduz à reflexão, ao aprendizado e ao reconhecimento do erro. Que esse retorno sirva como sinal claro de que não se deve fazer mal a ninguém, pois tudo aquilo que nasce da maldade encontra limite na justiça de Deus. São Miguel Arcanjo, defensor do céu e guardião da ordem divina, atue agora com autoridade celestial. Que todo poder maligno que rodeia esta mulher seja afastado sem deixar vestígios. Que nenhuma presença negativa encontre espaço, que nenhuma tentativa de ataque espiritual tenha continuidade, e que todo comando destrutivo seja neutralizado. Que São Miguel direcione de volta toda intenção sombria para sua própria origem, de modo que aquele que age no erro compreenda que somente o caminho de Deus conduz à verdadeira paz. Pai eterno, esta mulher confia que a tua justiça não falha e não se atrasa. Que todo mal enviado contra ela perca sustentação, perca direção e perca sentido. Que aquilo que foi lançado para causar prejuízo retorne ao próprio vazio de onde saiu, sem tocar a vida, a mente ou o destino desta filha. Que o inimigo que age contra ela seja confrontado pela própria consciência, reconhecendo que a maldade não constrói, não sustenta e não conduz a lugar algum. Que esse entendimento seja claro e definitivo, levando-o a abandonar práticas injustas e a buscar o caminho correto, que é o caminho de Deus. Que a vida desta mulher permaneça guardada sob a presença constante do Senhor. Que os pensamentos sejam preservados, que as decisões sejam claras e que os dias sigam protegidos. Que nenhuma palavra lançada contra ela tenha efeito, que nenhuma intenção negativa encontre apoio, e que todo o ambiente ao redor seja mantido sob a luz divina. Que a paz vinda de Deus permaneça estável, mesmo quando situações externas tentem provocar inquietação. Que os anjos do Senhor estejam ao redor desta mulher, vigiando cada passo, cada escolha e cada momento de silêncio. Que toda tentativa de perturbação espiritual seja interrompida antes de qualquer resultado. Que a confiança em Deus seja renovada diariamente, fortalecendo a certeza de que nada do que é injusto permanece diante da verdade divina.
Que esta mulher caminhe segura, amparada e protegida, sabendo que o Senhor é fiel e age em favor daqueles que confiam nele. Esta mulher agradece, pois sabe que a intercessão de São Bento, São Jorge e São Miguel já se encontra diante do trono de Deus. O mal não prevalece, a injustiça não permanece e toda intenção destrutiva encontra limite na justiça divina. São Bento, fiel servidor do Deus eterno, guardião do discernimento e da vigilância interior, São Miguel Arcanjo, defensor da ordem divina e sentinela dos pensamentos humanos, e São Jorge, testemunha da fidelidade mesmo em meio às provações, esta mulher se apresenta diante do Altíssimo com o coração consciente das batalhas silenciosas que acontecem todos os dias dentro da mente. Deus conhece aquilo que ninguém vê, conhece as inquietações, as sugestões erradas que surgem sem aviso, os impulsos que tentam desviar o olhar do que é correto. Nada disso passa despercebido aos olhos do Pai, e por isso esta filha confia que a intercessão santa alcança exatamente onde a luta é mais intensa. São Bento, que viveu atento às armadilhas do pensamento e às distrações que afastam da vontade divina, interceda para que toda tentação que tenta se aproximar da mente desta mulher seja barrada antes de ganhar espaço. Que nenhuma sugestão errada encontre acolhida, que nenhuma ideia contrária à lei de Deus encontre permanência. Que o silêncio interior seja preservado, que a clareza se mantenha firme e que o discernimento conduza cada escolha. Que aquilo que tenta seduzir pelo erro perca atratividade e sentido diante da luz divina. São Miguel Arcanjo, protetor das batalhas invisíveis, atue agora no campo do pensamento. Que toda influência contrária ao bem seja afastada, que toda insinuação que conduza ao pecado seja interrompida, e que toda confusão mental seja substituída por clareza e equilíbrio. Que São Miguel guarde a mente desta mulher, mantendo-a livre de imagens, ideias e desejos que não conduzem à retidão. Que nenhuma tentação encontre acesso, que nenhuma armadilha mental se estabeleça, e que o coração permaneça alinhado com aquilo que agrada a Deus. São Jorge, exemplo de fidelidade diante das provações, acompanhe esta mulher nos momentos em que a fraqueza humana tenta se manifestar. Que a lembrança do compromisso com Deus seja constante, que a consciência permaneça desperta e que as decisões sejam conduzidas pela verdade. Que mesmo quando as tentações surgem de maneira insistente, esta mulher mantenha firmeza interior, sabendo que o bem sempre prevalece quando a mente permanece voltada para o Senhor. Pai eterno, esta mulher reconhece que as tentações não surgem apenas do exterior, mas também de pensamentos que aparecem de maneira repetida, tentando confundir, seduzir e desviar. Por isso, ela confia que somente a tua presença constante pode guardar a mente e o coração. Que toda tentação perca intensidade antes mesmo de se estabelecer. Que o desejo pelo erro seja enfraquecido, que a vontade seja orientada para o que é justo e que a consciência permaneça sensível à tua voz. Que os dias desta mulher sejam marcados por lucidez espiritual, mesmo em meio às pressões internas. Que nenhuma tentação consiga dominar os pensamentos, que nenhuma inclinação errada encontre sustentação, e que o equilíbrio interior seja preservado. Que o silêncio da mente seja protegido, impedindo que ruídos espirituais tomem espaço. Que a paz vinda de Deus se mantenha estável, afastando inquietações e impulsos desordenados. Que os anjos do Senhor estejam presentes nos momentos de maior fragilidade, guardando pensamentos, intenções e decisões. Que cada escolha seja iluminada pela consciência do bem, e que a lembrança da presença divina seja constante. Que esta mulher encontre serenidade mesmo quando as tentações tentam se repetir, confiando que Deus age de maneira contínua na proteção interior. Que nada do que conduza ao pecado encontre acesso à mente desta mulher. Que o desejo pelo que é correto seja fortalecido, que o compromisso com a vida reta seja renovado diariamente e que a fidelidade a Deus permaneça viva.
que a mente permaneça clara, o coração permaneça tranquilo e a consciência permaneça firme diante das tentações que surgem a cada dia. Esta mulher agradece, pois confia que a intercessão de São Bento, São Miguel e São Jorge já se apresenta diante do trono de Deus. A vigilância celestial já atua, a proteção interior já está estabelecida e o mal não encontra espaço. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.